Olá, boa noite, muito boa noite a você que acompanha aqui o meu perfil aqui do Studiorum. Hoje, dia 17/8, um sábado de 2024, e nós vamos começar a live que está programada agora para as 20 horas, onde o nosso tema vai ser o liberalismo, principalmente político, tá, pessoal? Bem, vamos esperar um pouquinho para o nosso convidado, que é William Pereira, chegar, tá bom? Vou enviar aqui o convite para ele participar. E você que está chegando aí, vai enviando essa live para todo mundo que você conhece, para todos os seus amigos, enfim, qualquer colega seu, familiar que você acredita que pode ter interesse aí nesse tema nosso, tá? Lembrando que eu pretendo fazer ainda outras lives sobre outros temas também políticos, né? Temas relacionados a ideologias políticas. Então hoje a gente vai falar sobre o liberalismo, mas estou planejando aí futuras lives para a gente falar sobre outras ideologias, né? Principalmente aí democracia cristã, conservadorismo também, beleza? O William Pablo já está aqui com a gente e eu vou esperar ele mandar aqui o convite. Aqui, já convidei, vamos esperar ele aceitar para entrar aí, beleza? Fala, William, tudo bom? Seja bem-vindo. Olá, Rian, tudo bem? Prazer estar aqui contigo. Prazer é todo meu. Então, pessoal, como eu estava falando aqui antes do William chegar, o nosso tema de hoje vai ser o liberalismo, principalmente o liberalismo político. Então, eu gostaria, com a ajuda aqui do William, a gente falar um pouco sobre o que é o liberalismo político, porque assim, eu não sei se o William concorda comigo, mas de uma época para cá, principalmente aí com a popularização do MBL e tal, o liberalismo tem, digamos assim, tido uma referência muito pequena dentro do cenário nacional, e as pessoas acham que liberalismo é só o pessoal ali do MBL, estando na rua, pedindo impeachment, não sei o quê. Mas, pessoal, o liberalismo é uma corrente política que remonta ao século XVII, uma coisa muito maior, que moldou aí a base das nossas leis, das nossas constituições, nosso sistema jurídico. Então, eu gostaria aqui da gente trazer todo esse legado liberal mais tradicional, mais antigo, tá? Então, vamos lá. Primeiro, eu gostaria que o William se apresentasse para o pessoal, né? Falasse um pouco sobre a sua formação acadêmica, sobre o tempo que ele já tem dedicado a esse tema. Então, William, eu vou dar a oportunidade de você se apresentar para o pessoal. Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, agradecer ao Rian. Meu áudio tá bom, Rian? Ok. Perfeito. Talvez minha voz ela esteja um pouco estranha, porque eu estou gripado, mas, enfim, primeiramente agradecer, né, o convite e me apresentando. Meu nome é William, né? Moro aqui em João Pessoa, nascido aqui em João Pessoa também. Eu sou formado em Direito e em Economia e milito, né? E eu milito, né? Tá. Deu uma pequena travada aqui para mim. Acredito que seja a internet dele. Vamos esperar um pouquinho, pessoal. Para mim tá aparecendo o vídeo dele carregando assim. Bem, enquanto a gente espera
aí o William voltar a restabelecer a conexão, para ele terminar de se apresentar, então eu vou dando um pouco aqui do contexto histórico do liberalismo, tá? William, assim que você restabelecer a conexão, você retoma a sua apresentação, beleza? Então, vamos, vamos falar um pouco do contexto histórico, então, aí do liberalismo. O liberalismo não é uma filosofia política que surge com um britânico, que foi o John Locke, filósofo do século XVII, e só para dar um apanhado um pouco mais histórico mesmo, a gente tem que lembrar que o século XVII é o século da Revolução Científica, né? Onde a gente tem ali a ascensão do modelo copernicano. Então, os europeus ocidentais começam a descobrir digamos assim, a ciência moderna, começam a descobrir o método científico moderno e o universo de uma forma muito mais precisa, muito mais acurada, com o avanço aí da matemática, né? Também nessa época a gente tem o René Descartes, que cria aí o racionalismo moderno, que dá base para essa filosofia moderna, né? E é um momento de ruptura um pouco com a tradição anterior, que era a tradição católica, né, escolástica. Então, por mais que os filósofos continuem argumentando a partir de uma base cristã, eles não vão estar mais necessariamente presos aos dogmas católicos, né? Inclusive, isso vai dar uma série de problemas com relação, principalmente, à Inquisição. Na época também surgiu o índice de livros proibidos pela Igreja Católica, que era o Index Librorum Prohibitorum, e o liberalismo surge justamente tentando combater um pouco a justificativa religiosa do poder. Tá? Então, a gente lembra aí que no século XVI, XVII, século XV, o poder estava estritamente relacionado com a ideia de direito divino dos reis, né? Ou seja, os reis, eles se entendiam como enviados, escolhidos, ungidos de Deus para governar uma nação. Então, eles, usando essa base religiosa, eles podiam, então, afirmar as suas vontades sem muita oposição pela parte do povo, né? Então, o povo que estava ainda em processo de se alfabetizar, porque durante a Idade Média a alfabetização era muito restrita ao clero, né? Então, com o advento do Renascimento, da Reforma Protestante, a alfabetização vai se democratizando. E com essa democratização, o William, acredito que voltou aqui. Vamos ver se ele consegue restabelecer a conexão. Aceitei aqui. Vamos ver. Aí, pronto. Teve uma pequena queda aí, né, amigo? Mas, enquanto você estava fora, eu estava dando aqui o contexto histórico, né? Mas pode continuar. Você estava falando que você é nascido em João Pessoa e já vem militando no tema do liberalismo já há algum tempo, né? Isso, exatamente. É, é, e aí, ao longo dos anos, né, teve alguns períodos que eu militei mais, outros que eu militei menos. Hoje eu estou militando um pouco menos do que já militei, mas sempre ativo aí. Show de bola, show de bola. Você já foi filiado a algum movimento, algum partido? Conta um pouquinho pra mim. Na verdade, assim, eu já passei por todos, assim, mas
eu nunca, digamos assim, nunca me assentei em nenhum, sabe? Eu nunca permaneci assim de vestir realmente a camisa 100% de nenhum. Mas eu sou aquela pessoa que se dá bem com todos os movimentos, participa de ações de todos os movimentos. Porque meu compromisso não é com um movimento uma, ou com um partido, né? Meu compromisso é com as ideias. Perfeito, perfeito. E agora a gente já usa esse gancho para entrar nas perguntas que eu gostaria de te fazer, mais relacionadas às próprias ideias liberais mesmo, né? Então, a primeira pergunta que surge é justamente qual é a concepção liberal da liberdade? Porque a gente sabe que a própria palavra liberalismo, né, vem da ideia de uma maior liberdade civil, uma maior liberdade popular, de romper um pouco com os privilégios de uma aristocracia, de uma tradição hereditária. Então, conta para a gente, do ponto de vista do liberal, o que se entende exatamente por liberdade? Certo. Então, Rian, liberdade, né, para o liberal, ela é melhor entendida como o que a gente conhece como ausência de intervenção externa, né, para qualquer atividade pacífica que os indivíduos possam realizar, né? Então, se eu tomo uma determinada atitude, não importa se você acha que é boa, se é má, assim, se você acha que é bonita, que não é, se ela é pacífica, se ela não agride ninguém, portanto, ela não deveria ser coibida, né? Então, esse é o primeiro traço, assim, que a gente poderia usar para defender o liberalismo e também, por um outro lado, né, você ter essa concepção negativa, né, de não coibir o exercício de atitudes pacíficas, e você também tem uma outra conotação que é a proibição de que o governo ele utilize da violência para obrigar pessoas a ter determinadas atitudes que vão contra seus próprios interesses, digamos assim. Então, seria uma, digamos assim, uma carta branca para que o indivíduo pudesse seguir os seus próprios interesses, independente do consentimento da maioria. Seria uma defesa da minoria mais minoritária que existe, que é o próprio indivíduo. É, você já avançou algumas etapas aí, mas não é exatamente uma carta branca, né? É uma carta branca tendo como limitação ali clara o uso da violência. O que não se pode permitir é o uso da violência contra os outros. Claro que a única liberdade que faz sentido ser defendida é a liberdade comum de todos. Portanto, eu não posso utilizar da minha liberdade para violar a sua liberdade, porque isso seria, enfim, né, não tem por que eu ter um privilégio, né, eu poder fazer isso, você não poder fazer isso. Se todos admitissem essa premissa, a liberdade não poderia ser exercida por ninguém, né? Então, a esfera do liberalismo é garantir que todos possam agir buscando seus interesses, mas claro, isso precisa ser de forma pacífica, porque senão se auto-sabota e aí você não poderia defender a liberdade política, né? Perfeito, perfeito. E quando a gente se depara com algum tipo de, digamos assim, situação em que ainda não existe propriamente, digamos ali, um confronto físico, né? Uma violência de fato, mas a gente percebe que grupos sociais diferentes têm interesses que quando eles usam as suas liberdades, esses interesses vão se chocando. Por exemplo, a gente poderia citar briga de torcida, né?
cada um tem a liberdade de torcer para o seu time, e a priori isso não seria algo violento, mas a gente sabe que na prática, algo que deveria ser algo pacífico, repetidamente aqui no nosso cenário brasileiro, se torna vias de fato, né? Então, é possível para o liberal defender algum tipo de prevenção, no sentido de que a violência física ainda não aconteceu, mas como ela é esperada, é possível haver alguma influência externa do Estado já para inibir que ela aconteça? Então, o Estado não tem como prever quando a violência vai ocorrer, portanto, ele não pode punir preventivamente. Mas, claro que o Estado pode tomar ações preventivas, e nesse caso aí eu entenderia que o Estado, ele tendo o controle, né, sobre o que se chama de bens, bens comuns do povo, né, ou de repente ali as praças públicas, né? Então, onde puder haver multidão, você tem risco, né? Então, você tem o risco sei lá, de repente a multidão ela é vulnerável de certa forma, porque você tem muita gente unida em uma em um perímetro pequeno, né? Então, por exemplo, imagina se todo mundo precisa sair dali nas pressas porque, sei lá, algum doido começou a atirar, ou porque aqui a gente não tem esse tipo de problema, mas em algum outro país, teve um terremoto e tal. Então, o poder público nesse sentido, ele teria uma certa responsabilidade, né, de precaver a multidão de coisas nesse sentido, inclusive atos de violência, né? E como é que o poder público poderia fazer isso? Seria, claro, tendo a segurança adequada. E da mesma forma, quando a gente vai para a iniciativa privada, você pensa ali, estádios de futebol, né? E aí, mais uma vez, você vê, quando você compra um bilhete para ir assistir um jogo de futebol, você tem a legítima expectativa de que você está indo para um ambiente seguro, e que você vai estar em um ambiente onde os riscos, né, eles serão, de certa forma, mitigados por uma equipe de segurança ali, que o próprio custo que você tem de pagar para aquele bilhete, né, ajudaria a custear, né, esse aparato. Então, assim, nesse caso, a prevenção seria basicamente ter leis, né, enfim, mas a própria questão da responsabilidade, né, que a, a empresa ela assume a responsabilidade pelo risco, né? Então, no jogo de futebol, quem é que está lucrando? É o estádio. Bom, o estádio está lucrando, ele assume o risco da atividade empresarial. Então, você pode, se você for lesado de alguma maneira, né, ir atrás de responsabilizar aquele estádio. E aí o estádio ele poderia, no limite, né, buscar responsabilizar os agressores reais, né, através de uma ação de regresso que a gente fala no direito. Então, eu acho que é basicamente isso, assim, é necessário que sejam responsabilizados aqueles que praticam a violência, e caso eles não possam ser localizados, que seja responsabilizado aquele que, né, explorou a atividade econômica na qual essa violência se manifestou. Perfeito, perfeito. É interessante você tocar nesse assunto, né? Porque o liberalismo ele não isenta a atividade econômica de regras, né? Então, assim, como você falou, cada agente econômico que explora algum setor, ele tem uma responsabilidade social de que se houver algum tipo de violação de direitos humanos ali,
Isso não pode ser, digamos assim, esperado que simplesmente não haja quando já há um histórico, né? Então, nesse caso das brigas em estádio, né? Como já tem esse histórico, né? Então faz sentido o poder público ter uma regulamentação, porque como é algo esperado, então simplesmente não se pode se furtar a responsabilizar esse agente que está promovendo aquele evento, né? Perfeito. Vamos para o segundo tema, então, que é a relação entre os governantes e os governados na questão do consentimento. Então, a gente sabe que quando surge o liberalismo ali no século XVII, a teoria política estava rondando em torno da ideia de contrato social, que é uma ideia de que o governante só tem legitimidade de governar os governados porque eles lhe dão um consentimento baseado em uma espécie de contrato social, que obviamente é uma abstração, porque na realidade, na prática, não tem ninguém que, digamos assim, possa assinar uma declaração de que não aceita viver dentro do país onde nasceu. Isso seria completamente absurdo, né? Então, eu queria entender, Will, até que ponto esse consentimento ele é válido e até que ponto o Estado precisaria, digamos assim, respeitar o consentimento. Exemplo, a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil e em inúmeros países a questão do separatismo, né? Então, a Catalunha, os curdos lá no Iraque, o Rio Grande do Sul aqui, na verdade, o Sul, né, como região aqui no Brasil, tem até um movimento de separação do Texas, lá nos Estados Unidos, e a gente toca justamente nisso, quer dizer, são pessoas dentro de uma nação que estão questionando justamente o consentimento que elas devem ou não dar à autoridade pública. É, como que o liberalismo vê a questão do separatismo? Ele vai ser sempre pró-separatismo? Tá. Só questão em relação à qualidade de imagem. Ficou muito escuro minha tela, não? Minha imagem? Não, tá Tá tranquilo. Dá tranquilo. para enxergar. Tá. É, então, Rian, essa questão é o seguinte, cara. Primeiro, não é necessário para uma concepção liberal de formação do Estado a tese ou, né, a formulação teórica de um contrato social. O David Hume, ele não era contratualista e ele entendia que o Estado ele acabava surgindo ali pela necessidade, né, das próprias comunidades conforme elas iam crescendo, porque em pequenas comunidades, né, se as regras fossem quebradas, né, as regras comunitárias, as pessoas elas sofriam um prejuízo de reputação. E aí aquela pessoa ela fica mal vista pela comunidade, ninguém mais vai querer se relacionar com ela. Mas conforme a sociedade vai aumentando de tamanho, esse tipo de mecanismo, ele, ele não surte mais efeito. Então, aqui eu posso manchar minha reputação aqui em João Pessoa, vou-me embora para São Paulo, vida que segue, né? Então, quando as sociedades vão ficando maiores, é necessário que haja algum tipo de instrumento, algum tipo de poder que seja capaz de buscar, responsabilizar e, de certa forma, registrar as infrações das pessoas de uma forma mais objetiva. Então, e aí, enfim, você tem toda uma série de argumentação nesse sentido, mas também, a bem da verdade, né, a maior parte dos estados, e aí você vai ter vários autores falaram sobre isso, até Santo Agostinho falava sobre isso, que o estado, na verdade, ele surge, na maior parte das vezes, por imposição.
É simplesmente, né, e isso aí o Robo vai falar também, né, que o tempo acaba por, de certa forma, fazer as pessoas legitimarem o Estado, né? Mas o que basicamente acontece, e até a Inglaterra foi desse jeito, né? Você vai ter é, bandidos, basicamente, né? Uma gangue que, através da força, sujeita a população de um determinado território, que inicialmente poderia ser uma população de indivíduos pacíficos ou não, também poderia ser indivíduos que viviam em guerra, mas chega um bandido que tem uma capacidade organizacional, tem algum tipo de inteligência que ele consegue superar todos os outros bandidos, né? E basicamente ele se estabelece ali e monta ali uma estrutura de, digamos assim, conseguir de uma forma eficiente dominar todo o território, né? E cria cargos públicos também para que os próprios cidadãos ali eles não se revoltem tão facilmente, porque eles veem que seus próprios irmãos começam a poder se beneficiar dessa estrutura parasitária, né? E aí, enfim, passa ano, vira década, vira século, e as pessoas vão se habituando com isso e não percebem mais a natureza violenta pela qual esse Estado se originou. E aí o tempo vai acabar levando esse Estado a se consolidar, né? Então, assim, tudo isso para dizer que não é necessário recorrer à ideia de contrato social, né? Mas se a gente vai para essas teses contratualistas, a gente vê, né, que no fundo, é como se é, é como se a gente imaginasse um ser humano racional, digamos, ele iria concordar em ceder o monopólio do uso legítimo da força para uma determinada entidade, mesmo que na realidade, na história, não tenha sido verificada essa concordância. Então, por exemplo, quando você pega ali o segundo tratado do governo civil do John Locke, ele vai muito pela aquela argumentação também da necessidade de um juiz imparcial para resolver disputas entre particulares. Então, dessa necessidade, bom, você precisa de um árbitro para resolver disputas que, enfim, porque as pessoas, se forem resolver com as próprias mãos, né, muitas vezes vão cometer injustiças, porque a questão ali da paixão, as pessoas não são muito racionais e tal. E aí surge a necessidade de ter um Estado, né? Mas, assim, o Michael Hilmer, que é um filósofo lá da faculdade, acho que é da Philadelphia Boulder, não sei se é exatamente isso. Mas o Michael Hilmer, ele tem um livro, ele é um filósofo, tá? Ele tem um livro chamado O Problema da Autoridade Política, onde ele questiona toda essa base assim, de que haveria um contrato social. E como é que ele faz isso? Ele diz o seguinte, olha, existem, quando a gente fala em contrato social, a gente está partindo da premissa que há um consentimento implícito dos governados para que aquele governo ele esteja ali, né? Mas aí o Hume ele vai dizer, tá, mas quais são os requisitos para que haja um consentimento implícito? Bom, um consentimento implícito ele pode ser adquirido através de um consentimento passivo, né? Ou seja, por exemplo, imagine um comitê de uma diretoria da empresa e esse comitê ele se manifesta no sentido de dizer, ó, a empresa vai se mudar para esse caminho, tá? E aí diz assim, ó, o diretor aqui desse comitê que não concordar que a empresa tem que ir por esse caminho, levante o braço. Bom, ninguém levanta o braço, então as pessoas passivamente consentiram, né, com aquela decisão. É como se fosse um consentimento por omissão, né? Uma segunda maneira de ter um consentimento implícito seria através de aceite de benefícios, né? Então, por exemplo, você chega no restaurante, você pede uma água, você pede, né, um jantar. Bom,
presume-se que você consentiu a pagar a conta, porque você está aceitando os benefícios daquele local. Essa é outra forma de ter o consentimento implícito. Consentimento implícito também pode ser adquirido ou manifestado, no caso, através da presença, né? Por exemplo, é, vamos supor que você faz um jantar na sua casa, né? E você estabelece que quem ficar até o fim do jantar, né, vai ter que ajudar a limpar a casa e a limpar a louça, né? Ó, pessoa que for o último a sair vai ter que ajudar nisso aqui. E aí, aqueles convidados que permanecem, né, se presume que eles estão consentindo em realizar esse trabalho com você pela própria presença deles, né? E por fim, haveria o consentimento por participação em algum tipo de processo decisório, né? Então, por exemplo, imagina que eu chego aqui e digo assim para você, Rian, olha, vai ter um sorteio aqui, vou colocar o meu nome e o seu em uma urna, e aí vai ter o sorteio, eu vou tirar o nome aqui, e o nome de quem eu tirar vai ser obrigado a, sei lá, pagar uma determinada penitência, né? Se você aceita participar desse processo decisório, né? Ou, na verdade, se você dissesse que aceitava, seria um consentimento explícito. Mas vamos supor que você simplesmente escreve seu nome no papel e coloca esse papel na urna, né? Então você, por participar, entende-se que você consentiu implicitamente com aquele processo decisório, né? Então, retomando, consentimento por omissão, consentimento por assédio de benefícios, consentimento por presença ou consentimento por participação em algum processo decisório. E aí qual é o problema que o Michael Humer coloca? Ele diz o seguinte, olha, não tem como o contrato social ele se dá por consentimento implícito através da omissão de consentimento, porque um dissenso explícito sempre vai superar um consenso implícito. Como assim? Digamos que ali a gente tá. Lembra aquela que eu falei do comitê de diretores da empresa, né? Então, se eu levanto a minha mão e digo, eu não concordo, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um dissentimento, né, ou um distrato, né, explícito. Eu estou manifestando explicitamente que eu não concordo, certo? E isso superaria qualquer omissão que eu tivesse tido, né? Então, o que acontece? Os anarquistas na nossa sociedade, que dissentem explicitamente de participar do contrato social, eles continuam sujeitos à tributação, certo? Aí você poderia dizer, não, mas no caso, eles não estariam consentindo implicitamente pelo assédio de benefícios? Tá, mas imagine o seguinte, eu chego no restaurante e eu digo assim, explicitamente para o garçom, olha, eu sentei aqui, mas eu não vou aceitar pagar a conta. O que é que você acha que o garçom vai fazer? Ele não vai me servir nada. Óbvio, não é? Porque um dissentimento explícito supera um consentimento implícito, né? E se eu, e se eu falasse isso depois, né, dele ter me servido alguma coisa, ele teria que botar para fora do restaurante. Mas veja, não tem como você achar que é razoável você consentir implicitamente quando a alternativa seria você ter que se mudar para águas internacionais ou para a Antártida, porque são os únicos locais que não tem estado, né? E ter que abandonar absolutamente tudo que você tinha, né? Então, assim, A pessoa poderia comprar uma passagem da SpaceX para a Lua também, né? rapaz, isso aí dá pano para manga, né? Tem uma convenção aí das Nações Unidas sobre questão de exploração espacial. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas realmente, pelo menos é difícil de cobrar imposto na Lua, né? Eu nunca vi um auditor da Receita chegando lá. A única forma de viver sem um Estado é explorar terras novas, né? Então,
Então, A o- humanidade, a partir do momento que ela já explorou todo o território habitável da Terra, já era, não tem mais para onde ir. é. Então, assim, uma coisa que o Michael Hume coloca é que um consentimento para ser válido, ele não pode se dar, né, se você não tem uma maneira razoável de não consentir, né? Ou seja, para você consentir um acordo, para que esse consentimento seja válido, né, não é possível que, se você fosse não consentir, você tivesse que abrir mão de um direito que você tinha anteriormente a isso, né? Isso no direito privado, né, a gente chamaria de falha no negócio jurídico, né? Porque você teria ali um vício de vontade, um vício de consentimento através do vício de vontade, né? Porque a pessoa ela estaria sendo obrigada, né, a consentir através de alguma pressão anormal, né? Como, por exemplo, você apontar a arma na cabeça de uma pessoa e perguntar se ela concorda em fazer o que você está pedindo para ela fazer, né? Então, para um consentimento implícito ou explícito ele ser considerado válido, é necessário que não consentir seja uma alternativa razoável que não vai tirar nenhum direito que você já possuía antes da proposta ele ser feita. E aí você vai ter quem diga que direito quem dá é o Estado. Né? Então, o Hobbes ali, né, vai dizer, o direito de propriedade só surge com o Estado. Eu discordo. Né? E se você for pegar ali pelo Hume, né, direito de propriedade ele surge como uma convenção social, né? É uma necessidade para que as pessoas consigam se beneficiar da divisão social do trabalho. Se as pessoas não respeitam que aquele que trabalhou, né, para obter determinado produto, né, para aquele que efetivamente trabalhou, ele não possa manter para si e livremente dispor sobre o fruto do seu trabalho, né? Isso destrói o tecido social e retira das pessoas o incentivo sequer para entrar em sociedade. Bom, se eu não posso assegurar que o que eu tenho, o que eu produzi, não vai ser retirado de mim contra a minha vontade, então eu não vou entrar em sociedade, eu vou para o meio do mato ficar sozinho com minha família. Porque lá o que eu produzi fica só para mim e ninguém vai tirar. Por que, que eu entro em sociedade? Porque aquilo que eu produzi, eu vou poder trocar com algo que uma outra pessoa produziu e eu não tenho. Né? E se eu não posso manter a estabilidade da, de posse das coisas que eu produzi, eu não tenho como fazer essa transação, logo eu não tenho por que entrar em sociedade. Né? Então, a propriedade ela surge através de uma convenção humana. Não é necessário um Estado para dizer, olha, você só tem propriedade porque tem aqui, sei lá, um Estado para dizer que você tem. Então, assim, então, se a gente partir da premissa que, mesmo se não existisse uma estrutura administrativa, como a gente chama de Estado, o Estado moderno hoje, a gente ainda assim teria propriedade, ou um direito de propriedade que seria reconhecido através de uma convenção social, de forma informal, né? Então a gente chega à conclusão de que, bom, você não pode chegar para mim e dizer, olha, agora vai ter um Estado aqui, a gente vai te cobrar imposto, e se você não concordar com isso, você vai perder a propriedade que você possuía aqui, e que as pessoas reconheciam que você possuía. Isso não é razoável. Né? E tem mais. Né? Como todo esse espaço aqui, né, inclusive o subsolo e o espaço aéreo, né, é tudo que a gente que domina aqui, então você vai ter que sair daqui, você vai ter que vazar, né, ir para outro local, ir para o meio do mar, né, ou para Antártida. Então, assim, não, é realmente uma ficção, né? E sobre essa questão da propriedade, do direito de propriedade, o que eu consigo pensar é justamente de que o Estado ele pode oferecer, digamos assim, à sociedade, né, aos indivíduos, às famílias, né, às comunidades,
digamos assim, meios mais eficientes de proteger suas propriedades, né? É óbvio que isso é relativamente questionável, né? Porque se a gente pega um homem, por exemplo, como o Mike Tyson, e coloca ele no estado de natureza, teoricamente, abstratamente, e coloca lá o Ryan ou o Will, e aí entra um conflito de propriedade ali. O Mike Tyson não precisa de estado nenhum para proteger a propriedade dele, mas o Ryan e o Will vão precisar, se o Mike Tyson quiser tomar a propriedade deles, né? Então, assim, de fato, o Estado ele tem esse benefício para os indivíduos, digamos, mais vulneráveis, de garantir a sua propriedade, que é algo que no estado de natureza não existe, né? É, mas não necessariamente, sim. Um William com um 3-8, um Mike Tyson não consegue, enfim, né? Daí a importância do armamento civil, né? Mas claro, a gente pensando no estado de natureza, no homem primitivo, enfim, né? Você precisaria ter uma lança ali, né? E ainda tem aquela questão, né? Veja, estaríamos em dois, né? Imagina Will e Rian com lanças contra o Mike Tyson desarmado. Sei, talvez dê certo. Então, a primeira coisa é o seguinte, assim, tá, o Estado pode proteger a propriedade das pessoas, mas o Estado não pode impedir as pessoas de protegerem suas próprias propriedades com os meios que elas tiverem à disposição, né? E aí, claro, né, você vai ter situações em que vamos supor que seja o contrário agora. Na verdade, seja o William contra 5 Mike Tysons, todos armados. Não tem como o William fazer nada. É necessário um bandido maior para proteger o William dos bandidos. Então, nesse caso, sim, o Estado pode agir, mas também não há uma necessidade, assim, não há nada que impeça, assim, em teoria, que empresas de segurança privada pudessem fazer esse tipo de trabalho, né? Assim, em teoria, eu não estou entrando aqui na questão do, do, das normas jurídicas que prevalecem no Brasil. Eu estou dizendo, tá, imagina que a gente está partindo de uma posição teórica, assim, em que a gente não tem Estado ainda, somos seres humanos primitivos e tal. Cara, divisão social do trabalho. Basicamente, o que é que eu faço? Bom, eu não tenho um grande poderio físico. E eu também não tenho. Eu sei que tem uns caras da tribo ali que tem um poderio físico, né? O que é que eu faço? Bom, eu sei que aqueles caras ali têm um grande poderio físico, beleza? Mas o que é que acontece? Embora eles sejam bons, né, em caçar, em combates físicos, mas eles são meio tapados e eles não têm paciência de ficar várias horas lapidando uma pedra para criar uma ferramenta. Bom, a gente consegue fazer isso, a gente trabalha fazendo isso. Então, vamos fazer o seguinte: vamos chegar ali em dois, três daqueles caras grandões ali e dizer o seguinte: olha, se você ajudar a gente a se proteger dos outros caras, vocês vão ter o armamento que a gente produz, que é um armamento diferenciado. E toda vez que esse armamento ficar, ele ficar cego, né, a gente afia de novo para você aqui, a gente fica polindo para você e fica protegendo a gente. O que é que você acha? Então, ok. Você conseguiu uma segurança privada, entendeu? E, assim, na sociedade moderna seria mais ou menos nesse sentido, mas a gente tem uma série de complicadores, né, aí no meio. Porque, enfim, você tem que fazer registro, tem que, né, para conseguir o arma é absurdo, para montar uma empresa de segurança privada é um inferno aqui no Brasil, principalmente, mas em tese, enfim, nada impediria algo assim. E aí você vê, né, dados altos custos que é para você obter segurança privada por aqui dessa maneira, terceirizando a segurança, só são os ricos que
que possuem, né, que têm a capacidade de ter acesso a algo nesse sentido. Você vai ver é, lá no Alphaville, está todo mundo muito seguro. Ninguém lá está preocupado se a PM vai salvar eles de um bandido. Exatamente. E, Will, entrando agora no tema da igualdade, né? Você acredita que, do ponto de vista liberal, a existência de um Estado ele consegue garantir de forma razoavelmente bem, né? Não de forma absoluta, mas de forma razoavelmente bem, uma maior igualdade entre os indivíduos, uma igualdade, digamos assim, pelo menos de se defender, uma igualdade pelo menos de oportunidades, enfim, a sociedade ela acaba tendo digamos assim, que ela consegue fazer com que os indivíduos se possam se enxergar de igual para igual quando existe um Estado, ou você acredita que não necessariamente? Cara, a questão de se o Estado consegue gerar igualdade, talvez a resposta seja tomara que não. Mas enfim, eu entendo o que você está falando. Não é igualdade material, é igualdade de oportunidades, né? E aí, o que eu poderia dizer para você, cara, é que o Estado, a bem da verdade, ele é o maior gerador de desigualdade de oportunidade. Certo? Primeira coisa que o Estado tem que fazer para gerar igualdade de oportunidade é parar de gerar desigualdade de oportunidade. Certo? E tentar ali, porque vamos lá, o que é que a gente tem? Bom, caso brasileiro, a gente, maior parte da nossa história, cara, vamos lá, 1500, né? 1600, 1700, 1800, e lá na rabeira de 1800, 3 séculos, veio o fim da escravidão, certo? E aí veio 1900 e agora estamos no 2000. Ou seja, maior parte da história brasileira foi escravizando os negros, certo? Maior parte. Agora, vamos lá. O Estado brasileiro, ele logicamente tem uma responsabilidade nisso, certo? Porque ele legitimou por muito tempo a escravidão, né? Você vê ali história de abolicionistas como Luiz Gama, como eles tentaram, mesmo pelas vias legais, né? Tentar antecipar um pouco mais a, a abolição, né? Ou que pelo menos fosse proibido o tráfico negreiro através de uma lei lá, acho que era de 1824, que tinha, porque assim, você proíbe o tráfico, só vai continuar escravo quem já estiver aqui. Aí depois veio uma outra questão de teve a lei do ventre livre e tal, enfim. Mas a bem da verdade, cara, o Brasil foi um país que precisou ser muito pressionado para abandonar a escravidão. Foi preciso que a Inglaterra ali, ela realmente caísse pesado para o Brasil ele abolir, né, a escravidão. E a Inglaterra, claro que é o berço do liberalismo. O pessoal gosta de falar da França, mas bem na verdade, né, o liberalismo ele surgiu mesmo da Inglaterra, né? Você vai ter ali a Revolução Gloriosa, né, que veio, né, mesmo antes da Revolução Francesa, né? E foi na Revolução Gloriosa onde foram assentadas as bases do liberalismo moderno, né? E foi inclusive o contexto no qual John Locke escreveu o segundo tratado do governo civil. Então tudo isso para dizer o seguinte, cara, o Estado ele foi cúmplice por muito tempo das situações que geraram a desigualdade de oportunidades que a gente vê hoje. E nesse sentido, que muitas pessoas dizem, bom, então agora o Estado tem que combater essa diversidade, essa desigualdade de oportunidades, porque é uma reparação histórica. Pois bem,
Sendo que o que é que ocorre? Quando o Estado ele, ele dificulta, por exemplo, a regularização fundiária, quando ele torna difícil para o mais pobre, para o negro, obter título de propriedade sobre sua residência, porque a sua residência está, sei lá, localizada numa favela. Quando o Estado ele não ajuda essas pessoas a abrirem um negócio, por exemplo, a própria questão do registro, né, da identidade, né? Muitas pessoas é, sequer são registradas, né? Embora isso tenha diminuído bastante, mas muitas pessoas assim demoram muito para serem registradas ainda e é uma grande dificuldade para começar comércio. Você pode ver aqui, por exemplo, a gente tem casos assim em João Pessoa. Vamos lá, o que acontece aqui em João Pessoa? O pessoal tenta vender algo na praia, né? Não, é desordem urbana. Então o que a gente vai fazer? Não, você está proibido aqui enquanto você não registrar. Ah, mas onde é que eu registro? Não, é lá no centro. O cara anda a pé, cara. O cara anda de ônibus. Aí tem que ir lá no centro. Não, e o que é que precisa para registrar? Não, precisa de identidade, disso, daquilo, de comprovante de residência, de não sei o quê. Coloca essa dificuldade, né? Aí depois, não, o cara tava ali, o que ele achou para fazer foi reciclagem. Ah, não, não pode veículo tração animal, não pode porque o bichinho vai sofrer. Ah, beleza. Então o que é que a gente vê agora? Pessoas levando as carroças na mão, puxando os próprios seres humanos, substituiu o burro, né? E isso é só coisa simples, mas fica pior quando você pensa em coisas, por exemplo, a educação básica é uma porcaria, certo? E colocar rios de recursos não ajudou. As pessoas estão sendo mais alfabetizadas, ótimo. As pessoas estão concluindo mais ensino, ótimo. Mas a produtividade do trabalho não aumentou. As pessoas saem muitas vezes da escola sem, né, nenhuma capacidade de realmente se destacar, né? E aí o que é que você tem? Muitas pessoas que param ali no ensino médio, algumas que param no fundamental por causa da necessidade, precisam sair para já ajudar a família, alguma coisa. E o que é que ocorre? Quando você vê quem está entrando na faculdade, é aquele que passou no cursinho ali, cursinho pré-vestibular, gente da elite, ou seja, o governo ele está utilizando dos filhos, né? Dos, dos filhos não, mas daqueles que descendem de ex-escravos, né? E esse pessoal ainda hoje, né, está pagando imposto para dar faculdade de graça para os herdeiros do que eram os, é, né, a casa grande, né, os grandes, né, latifundiários do passado. Então a gente vê, cara, que assim, é, ainda hoje o Estado ele contribui para a desigualdade de oportunidades, não é? Esse é apenas um caso, né? Existem muitas outras questões nesse sentido. Então, aí, a primeira coisa que o Estado tem que fazer é focar. Focar em quem é pobre, certo? Então, a desigualdade de oportunidade, cara, foca nos pobres. Ah, mas educação tem que ser universal, saúde tem que ser universal, não sei o que tem que ser universal. Aí o que acontece com isso? Bom, o cara que é herdeiro, digamos assim, de ex-donos de escravos, que tem acesso e conhecimento para ter acesso a bons advogados, né? Quando ele fica doente e é muito caro o tratamento através da iniciativa privada, né? O que é que ele faz? Ele tenta pelo SUS.
Bom, mas o SUS tem muita gente querendo o SUS. Para cada um que é herdeiro do antigo dono de escravos, você vai ter 100 que são herdeiros dos antigos escravos na fila do SUS. Bom, o que é que ele faz? Ele vai para a posição 101? Não. Ele contrata o advogado chega lá no juiz, juiz, espera eu eliminar aqui que a gente precisa, porque é o valor constitucional da saúde, é uma situação de urgência, então não pode esperar discutir isso. Então, aí o que é que o juiz faz? Não, realmente é a situação de urgência, se não tiver esse remédio aqui, ele vai morrer. Pá! Ele passa na frente da fila de todo mundo e consegue o medicamento de graça, não é? Então, assim, cara, tem um estudo brilhante assim do Dr. Irapuan Santana, que ele mostrou que para um pobre ele buscar o sistema de justiça, ele precisa ter um prejuízo de pelo menos R$ 1.000. Tá? Embora para algumas pessoas pode parecer pouco, mas pensa que a renda mediana do brasileiro é abaixo do salário mínimo. A renda mediana, tá? Enfim, né? Então, assim, os pobres, infelizmente, eu do direito, a gente vê isso, né? Os pobres são excluídos do sistema de justiça. E aqueles que usam o sistema de justiça furam a fila de estudo. Então, assim, a verdade, cara, é que o Estado ele é um promotor constante da desigualdade de oportunidades. Né? Ô, Will, eu gostaria que a gente, digamos assim, fizesse uma leve alteração no tema, para, em vez de a gente falar da igualdade de oportunidades, a gente tocar na questão da igualdade perante a lei. Ah, Então, por exemplo, você acredita que, segundo a concepção liberal de igualdade perante a lei, o Brasil ele poderia ser classificado como um país que garante a liberdade, a igualdade perante a lei? Ou o que faltaria ainda para o Brasil para garantir essa igualdade perante a lei? o Brasil não gosta de igualdade perante a lei. O Brasil gosta de privilégio. Né? O que é que ocorre? Igualdade perante a lei. Né? Cara, igualdade perante a lei significa, olha, vai ter uma alíquota de imposto sobre bens e serviços, e essa alíquota de imposto vai ser a mesma para todo mundo. Igualdade perante a lei. Aí chega um e diz assim: não, mas veja, a gente aqui, a gente produz livro. Você não quer beneficiar a educação da sociedade? Tem algo mais importante que a educação? Você vai cobrar imposto de livro? Não, não vou cobrar imposto, não. Realmente, é igualdade perante a lei, mas não é para tanto. Não. Aí chegou outro e diz assim: não, mas veja, aqui a gente produz um medicamento para a criancinha que está com câncer. Você vai deixar a criancinha morrer de câncer? Não, peraí, é igualdade perante a lei, mas não é para tanto. Aí quando você vê, cara, vem o segurança, vem o bombeiro, vem o taxista, vem todo mundo. Né? Pô, cara, não, mas aquilo é importante, isso não é importante, aquilo. Cara, quando você vê, é uma lei diferente para cada um. Tá? Então o brasileiro não gosta de igualdade perante a lei. Idealmente, o que é que o liberal defende? Bom, tem que ter, por exemplo, as regras, né, que a lei determina, elas devem ser as mesmas para todo mundo. Todo mundo. Ah, mas e o cara que tem câncer, você vai tributar o remédio do cara? Não, o que você pode discutir é reduzir o imposto para todos. Ah, mas o que tem câncer não devia ter imposto menor? Não. Primeiro, o cara ter câncer não significa que ele não tenha dinheiro para comprar o remédio. Você tem rico com câncer, ou não tem? Tem. Então, qual é a questão? Não. Qual é o problema? O problema é a pobreza. O problema não é o livro ter a mesma taxação que o chocolate. O problema não é o remédio para o câncer ter a mesma taxação que um móvel. O problema é a pobreza. As pessoas não terem dinheiro para comprar as coisas. Pô, se o problema é a pobreza, o que é que a gente faz?
distribui a renda, foca nos pobres e distribui a renda. Você não precisa criar complexidade legal, tratar de forma diferente diferentes setores, criar distorções que acabam beneficiando pessoas que têm condição. Você não precisa fazer isso para privilegiar o pobre. Cara, deixa a regra igual para todo mundo e transfere dinheiro para o pobre. Mas no Brasil a gente quer fazer esse tipo né? Ah, mas veja, porque o setor de supermercados precisa ter uma alíquota reduzida, porque aí a cesta básica vai encarecer, e você vai encarecer a cesta básica para o pobre, não sei o quê. Cara, deixa o mercado definir os preços. Tributo igual para todos, com base nessa tributação, o mercado vai definir os preços de acordo com a lei da oferta e da demanda, e o pobre não está conseguindo comprar, transferência de renda. Perfeito. Amigo, nosso papo aqui está maravilhoso, mas a gente tem mais uma pessoa que quer participar do nosso papo aqui, que é a candidata, a vereadora aqui da cidade de João Pessoa, Beca Moraes. Eu vou aceitar aqui o convite dela, ela vai entrar aqui com a gente na conversa e vai poder comentar um pouquinho também sobre as propostas práticas dela aí. Boa. Beca, seja bem-vinda. Nós estávamos aqui falando justamente sobre o que o liberalismo entende por liberdade, por igualdade, por consentimento. E a gente gostaria de entender, do ponto de vista prático, onde é que todos esses conceitos teóricos desembocam para a população na prática, né? Então, você que é jovem, vem de uma geração que, digamos assim, saiu um pouco do mainstream acadêmico, onde a gente só bebia da filosofia mais social-democrata, e agora tem essas visões mais liberais, né? Conta um pouco para a gente da sua trajetória política e como você pretende aplicar essas ideias no seu mandato como vereadora. Tá. Bora para partes então, né? Primeiramente, assim, minha trajetória política se deu como? Eu posso dizer que, assim, eu já era liberal já há muito tempo antes de começar a me envolver com a política em si. Tanto que, assim, eu conheci o Will, acho que foi o quê? 2017? Acho que foi mais ou menos isso, né? E antes disso eu já era liberal e não era liberal. Eu acho que eu era libertária naquela época. O buraco era mais embaixo. Mas aí o que acontece? Quando eu estava no ensino médio da escola e tal, me acontecia de que eu era uma pessoa meio, como é que eu posso dizer? Eu era meio polêmica, né? Eu era meio apocalíptica. Vinha lá, os professores tinham aquela visão de mundo, que vamos dizer assim, mais socialista, né? E eu não, tá ligado? Eu não era, sabe? Eu via assim as coisas, escutava e assim, discordava, sabe? Só que assim, entre você discordar e você argumentar tem um abismo, né? E aí eu comecei a ler, eu comecei a estudar de um lado, do outro, tanto que assim, eu já li sobre liberalismo, conservadorismo, socialismo, social-democracia, enfim, tudo quanto é coisa ideológica assim, eu dei uma estudada, né, na época. E era muito porque eu queria estudar para refutar nos debates que tinham lá na escola. Eu vou ser sincera, a verdade era essa. E aí, foi passando um tempo, eu entrei na universidade e eu acho que mais ou menos em meados de 2019 eu comecei a escrever para um blog, né? E aí, assim, eram de coisas mais nacionais. E aí eu fui pegando o jeito, foi ficando. Eu cheguei a fazer parte, assim, de movimento que à época era liberal, né, também. Bem à época, enfim. E assim, com o tempo eu fui fazendo minhas atividades individuais. Comecei a fazer ofícios, comecei a fazer solicitações, e daí por diante, né? E aí, assim, meu perfil do Instagram foi crescendo e tal, né? Em 2022, eu tive a oportunidade de me candidatar para deputada estadual. Eu tive um pouco mais de 2.000 votos, né? Para os colegas que estão assistindo aqui e não sabem dessa história. Essa campanha agora não é a minha primeira campanha, tá? E
E hoje eu tô aqui, né, candidata de novo. O resumo da ópera é muito isso também. Muito porque eu quis entrar na política por conta dessa minha história de militância, vamos dizer assim, eu era muito pé da vida, era muito revoltada com o que eu via na política. Porque o que a gente vê na política, em média, é o quê? É aquele candidato, como falam, um mamateiro e o ineficiente. Ou seja, são aquelas pessoas que estão lá porque querem sugar nada do povo, né? Querem estar parasitando no Estado. A verdade é essa. Estão lá apenas porque querem manter seus privilégios, querem manter a mamata. E muitos incompetentes, vamos dizer assim. Pessoas que, tipo assim, não sabem o que é uma LDO, mas quer ser político, sabe? Não sabe o que, sei lá, o que é uma lei orçamentária anual, mas queria ser político. Se você perguntar para eles um projeto, não sabiam. Então, era muito isso. E fora a questão, assim, do próprio lance do liberalismo e da liberdade, né? Eu sempre fui muito, assim, por essa pauta da liberdade, principalmente, assim, com ênfase na liberdade econômica, principalmente voltada para o microempreendedor. Então, isso é um pouco da trajetória. Ao longo do caminho, vocês vão ver, fiz um bocado de ofício. Eu sou uma das autoras, não é autora nesse caso, porque eu não sou deputada, né? Mas eu fui uma das idealizadoras da Lei da Liberdade Econômica aqui do estado da Paraíba, na época. Quem apresentou foi a deputada Camila Toscano, né? Por intermédio nosso. E assim, e daí por diante, né? Quanto à segunda pergunta, que é sobre como aplicar essa ideia que é teórica dentro do ambiente prático. Uma das maneiras de fazer isso é a partir da lei, obviamente, né? Você pode fazer leis como a lei da liberdade econômica, que nesse caso já existe, mas também tem a lei do Código de Defesa do Empreendedor, por exemplo, entre outras, né? E tem a segunda questão, que é a questão da fiscalização dessas leis. Por exemplo, isso falando como político, claro, né? Porque, por exemplo, aqui em João Pessoa, existe a lei da liberdade econômica? Existe a lei da liberdade econômica. Essa lei diz que o governo não pode limitar os horários de funcionamento das empresas. Sim, essa lei diz isso. Mas o que, por exemplo, acontece aqui hoje em João Pessoa? Como vocês já devem saber, aqui em João Pessoa, lá na orla de João Pessoa, a partir de 11 horas da noite, os estabelecimentos têm que fechar. E aí assim, eu pergunto sinceramente, assim, para quem está vendo aqui, por que os vereadores de João Pessoa, sabendo que existe uma lei da liberdade econômica que proíbe que isso venha acontecer, não batem de frente, não contestam o que foi decidido pelo Ministério Público e pelo prefeito de João Pessoa? Por isso que, assim, é muito importante que as pessoas que se dizem defensoras dessa tal liberdade econômica estejam também, é importante que também na política. Porque esse tipo de fiscalização, esse tipo de contestação tem que acontecer. Fora a questão, assim, de austeridade em si, né? Quantas vezes a gente já viu, tipo assim, prefeituras, Brasil afora, com gastos exorbitantes, muitas das vezes descumprindo com a própria lei da responsabilidade fiscal, entre outras coisas nesse sentido. Questão de gastos desnecessários, questão de, como é que eu posso dizer, desestatizações em alguns casos, entre outras coisas. Assim, tem uma série de ideias ou medidas a se fazer. Algumas coisas, tipo assim, algumas parcerias para tirar algumas coisas que são apenas hoje na mão do Estado, para que também possam ser exploradas por outras iniciativas, enfim. É amplo, é amplo. Pode falar agora. Depois a gente vai falar. Beca, eu gostaria de dar uma contextualizada. No caso, a Beca, pessoal, para quem não sabe, ela é candidata a vereadora aqui da capital paraibana, que é João Pessoa. E eu queria entender, tem muita gente que não entende muito bem o que um vereador faz. Então, se você puder explicar para a gente o que exatamente você vai fazer se eleita, né? Assim, o papel do vereador em si, e qual é o seu diferencial como uma candidata pró-liberdade econômica. Beleza. O que o vereador faz? Existem 3 funções principais do vereador, né? A primeira, obviamente, é a questão da legislação. Ele faz as leis do município, o que tange o município. Ele não faz, por exemplo, lei, sei lá, penal, entendeu? Para, por exemplo, sei lá, aumentar as penas para bandido. Não é isso aí que um vereador vai fazer. Isso aí é de competência nacional. O vereador vai basicamente assim
fazer leis voltadas às competências locais. Tem uma parte da Constituição que fala somente ali, dos municípios. Nessa parte da Constituição que fala dos municípios, são as coisas, as áreas que o vereador pode vir a estar atuando, não são em todas as coisas, né? Segunda coisa é a questão da fiscalização. Cabe ao vereador estar fazendo a fiscalização tanto em relação a como andam as obras públicas, quanto em relação aos gastos mesmo, né? No caso, ele, por exemplo, ajuda no julgamento dos gastos do prefeito, né? Muitas das vezes, por exemplo, teve o caso, não foi no caso de vereador, mas foi no caso de deputado estadual, o julgamento das contas do governador João Azevedo, que a justiça tinha entendido que era para ele ter tido as contas aprovadas. Passou pela Assembleia e as contas dele foram aprovadas pelos deputados. Em caso de vereador, o vereador pode fazer a mesma coisa. Ver a fiscalização de como é que anda a cidade, né? Às vezes tem uma cidade que está com uma coisa esburacada, está com um problema aqui ou outro. Ele vai fazer essa fiscalização, vai estar olhando, vai estar fiscalizando, né? E, por último, não menos importante, ele também tem a questão da representação. Ele vai estar representando a sociedade, as pessoas que vieram a colocar ele naquele lugar. Por exemplo, a partir das votações. Quando o vereador, por exemplo, vai para as votações, como tem um plenário, sei lá, da CCJ ou das comissões, ele vai estar representando a população, vai estar representando aquelas pessoas que vieram a elegê-lo. Essas são algumas das formas do vereador atuar. Fora a questão, assim, como eu falei, ele faz a lei orçamentária anual, o orçamento da cidade. Quem faz são os vereadores. Os vereadores podem também sugerir emendas, né, que vão ser recursos, que vão ser destinados a certos fins, né? E o resumo da função da figura do vereador é essa: representar, legislar e fiscalizar. O resumo disso é isso. Em relação ao diferencial em relação ao liberalismo, né? Não é. Aqui em João Pessoa praticamente inexistem ou pouco existem vereadores com tal ideologia, vamos ser sinceros. E a própria defesa de pautas peculiares, né, particulares, defendidas pela questão do liberalismo, seja aquelas questões mais individuais, seja aquelas questões mais voltadas ao plano da liberdade econômica, né? Que como eu falei, algumas desestatizações, a questão de redução de burocracias, simplificação, eventualmente, tributária, a questão de um código de defesa do empreendedor, por exemplo, entre outras coisas, assim, que assegurem que a liberdade para comercializar, sobretudo, esteja garantida naquele município, tal qual as liberdades individuais e o respeito à questão da igualdade perante a lei. Perfeito, perfeito. E uma coisa que eu gostaria de destacar aqui, pessoal, é que quando a Beca fala de liberdade econômica, não é que ela está querendo aqui defender multinacionais, nenhuma Microsoft da vida. Como ela falou, a pauta de desburocratização ela vai beneficiar justamente os microempreendedores, os pequenos empreendedores aqui regionais, de João Pessoa. Então, a gente não pode confundir, achar, está falando de liberdade econômica, é uma pessoa que quer capital americano, europeu, explorando. Não necessariamente. E só fazendo uma adendo sobre isso, né? Uma coisa que eu quero que as pessoas coloquem na cabeça é o tal do metacapitalismo das grandes empresas, grandes corporações, não é o liberalismo, tá? Quase sempre, quando você pensa em Estado beneficiando, estando junto com grandes empresas para ferrar o restante da população e cercar a liberdade econômica, quase sempre, para não dizer sempre, isso vem de políticas nacionais desenvolvimentistas, políticas protecionistas e coisas nesse sentido, né? Onde o governo está lá, protege aquelas campeãs nacionais que são escolhidas a dedos, acaba com o que a gente chama de liberdade econômica, muitas vezes colocando barreiras de entrada para que outras empresas não venham estar concorrendo com aquela. E aí tem alguns que até vêm alegar, não, mas é porque é um monopólio natural, pipipipopopô, clássico, que tá uma dessa, né? Mas aí a gente tem que lembrar, se o monopólio fosse de fato natural, ele não iria precisar de barreiras de entradas.
Sim, se realmente sim. se assim eu fosse, porque a partir do momento que você coloca uma barreira de entrada, fica aquela complexação. Será que é mesmo natural? Sabe? Perfeito. Pode ser que aconteça, tipo assim, de algum setor, em algum momento, acabar precisando ter. Não é na questão de precisando, mas acontece de ser uma única empresa. Mas não quer dizer que precisa ser assim para sempre. Não quer dizer que se surgirem empresas que tenham condições de concorrer com ela, então elas não deveriam ser impedidas de assim o fazerem. E aí, assim, como eu estava até escutando vocês falarem antes de eu entrar, criar o Brasil do privilégio. Criar o Brasil onde o governo, nesse caso, não necessariamente, e também por uma escolha deles, acabam por coibir a liberdade de comercialização, acabam por coibir a livre concorrência. E isso é a antítese do liberalismo. O liberalismo não é isso. Então, tirem da cabeça de vocês que, tipo, ser liberal é apoiar a grande empresa, é apoiar as campeãs nacionais. Não tem nada mais antiliberal do que essa história de estar protegendo os amigos do rei. Perfeitamente. Will, você tem algum comentário sobre isso que a gente acabou de conversar? Tenho, tenho. Vê só, em relação às atividades do vereador, que a Beca está falando, eu vou colocar a minha percepção aqui, tá? Gente, sendo bem sincero com vocês, vereador pode muito pouco, tá? Vereador Pode pode um muito pouquinho pouco. mais que o deputado estadual e bem menos do que o federal. É, Menos a- ainda é o deputado estadual. por que que eu tô falando isso? Eu tô falando isso pelo seguinte, é, quando vocês forem votar para vereador ou vereadora, façam um favor de não votar em gente preguiçosa. Por quê? Porque quem é preguiçoso, quando chegar lá, é que não vai fazer nada mesmo. Sabe por quê? Porque vamos dizer que você pega uma pessoa para dizer assim: olha, eu tenho um projeto muito bom. E esse projeto é o seguinte: a prefeitura vai organizar um grupo de voluntários para ir limpar as praias nos finais de semana ou no dia tal e tal. Beleza. Aí vai chegar lá e o que é que vão dizer? Não, não, mas espera aí. Então, quer dizer que isso vai ficar a responsabilidade de que órgão? Você está colocando mais uma atribuição para o órgão da prefeitura? Legislador não pode colocar mais atribuição para o órgão porque isso é lei de iniciativa do prefeito. Então, aí vamos lá. Não. Então fala o seguinte: o vereador ele quer, na verdade, propor uma lei que é para. Estamos insatisfeitos aqui com a questão do transporte público. Então o que é que o vereador faz? Não, o vereador vai chegar lá e ele vai simplesmente é, extinguir a concessão. O vereador depois não pode, isso é a opção do prefeito, encampar a concessão, né? A encampação, que é o instrumento para isso, o prefeito pode fazer. Então o vereador não pode fazer isso. Né? E aí você vai ter aquela coisa, tem as leis de iniciativa do legislativo e leis de iniciativa do executivo. As leis que cabe ao vereador a iniciativa são leis que eu chamo de lei software. Por que lei software? Porque ela pode simplesmente modificar o funcionamento da estrutura da máquina sem mexer um fio na estrutura. Como assim? Por exemplo, você tem por exemplo, a questão dos ônibus, né? Você tem os ônibus que transitam aqui na capital. Um vereador, ele não pode nem adicionar o ônibus, nem tirar o ônibus, nem falar nada sobre tempo de licitação, assim, por iniciativa dele. O que é que o vereador pode fazer? Ele pode dizer, olha, as mulheres vão poder descer onde elas quiserem no curso da rota após as 8 horas da noite para elas se sentirem mais protegidas e descerem mais perto de casa. O que é que isso, uma lei dessa que existe essa lei da parada segura. Perceba, não foi modificado nenhum órgão da administração pública municipal, nenhum novo ônibus foi colocado, nenhum treinamento precisou ser realizado com os motoristas, nenhuma gasolina a mais foi despendida. A única coisa que mudou foi uma regra em relação ao funcionamento daquilo. Por isso que é uma forma de alterar o software, né? E não o hardware. Pode falar, Beto. Eu vou somente fazer um adendo a essas coisas que eu estou falando, que é o seguinte: apesar de que não é o vereador a fazer isso, ele pode fazer leis de indicação Ó, ao executivo.
que não é lei. Você É, é, tem uma indicação ao executivo, mas assim, é aquilo, cabe ser acatado ou não, entendeu? é, é, Tô adendo assim a isso que tu tá dizendo, né? E assim, aham. antes quanto a dos ônibus, tem a segunda questão, é cobrar por transparência, obviamente, dos contratos, para que seja tudo transparente, dos gastos também, a planilha do orçamento mesmo, de como é que é, das receitas e despesas e tudo mais, para isso aí ter claro, ter transparente a cobrança. E, no caso, a fiscalização, se esse contrato está sendo cumprido ou não. E aí, assim, se for o caso de descumprimento, está entrando na justiça contra isso, Ah, pois é, entendeu? pois Não é. que você, não, como eu falei, não que você possa, você por si só, gerar a revogação, né? É uma coisa que tem processo, você pode entrar na justiça, não quer dizer que vão aceitar. Pois é, gente, por isso que eu falo assim, não vote para vereador e quem for preguiçoso, sabe? Porque assim, a pessoa que não fazia nada antes, entrando lá, vai ter Mas, justificativa para continuar não fazendo. Que vai simplesmente dizer, não, a gente não consegue fazer nada aqui, né? A pessoa que já fazia antes, ela vai continuar fazendo e vai ser ainda melhor, porque ela vai ser remunerada para continuar fazendo o que ela já fazia. Ela vai ter uma estrutura, vai poder contratar pessoas para ajudar ela a fazer o que ela já fazia, né? Então, assim, você vê um líder comunitário que está ali, distribui quentinha, ou uma líder como a Beca, por exemplo, que vai ali, limpa a praia, mobiliza o pessoal, vai para a assembleia protestar, não sei o quê. Uma pessoa dessa, entrando como vereador na Câmara Municipal, veja, muitas vezes uma pessoa assim, como o Beco, como outros ativistas, cara, eles perdem de ganhar dinheiro para estarem fazendo um ativismo político. Tá entendendo? Eles poderiam estar aplicando o tempo deles para estar aplicando para o emprego, para estar empreendendo muitas vezes. E eles tiram o tempo deles para se dedicarem à cidade. Então, uma pessoa dessas, quando ela entra para vereador, cara, mesmo que não faça absolutamente nada lá, já é um sucesso se você coloca dentro da Câmara uma pessoa que tem atitude. Porque pelo menos ela vai ter a cabeça tranquila para continuar ajudando a cidade como ela já vinha ajudando. Agora, um cara que não tem ideia, que nunca fez porcaria nenhuma pela cidade, vai entrar lá, o que é que esse cara vai fazer? Vai continuar não fazendo nada. Talvez pior, mamar, vai causar um prejuízo. É mamata. É. exato. Perfeito, pessoal. Perfeito. Beca, a gente está indo já para os finalmente da nossa live. Eu gostaria só de você falar um pouco mesmo da sua campanha, fala do seu número, faz o seu merchan aí para o pessoal votar em você. Tá, bora lá. Meu número é 15015, né? A campanha está começando agora, obviamente, né? Mas assim, aqui nas redes sociais tá legal. Amanhã, como eu postei aqui, eu já vou começar a fazer um adesivaço. É com material casado ainda, porque meu material individual não chegou ainda. Tô esperando a gráfica terminar esse BO daí. Mas em breve eu vou estar com material individual para quem quiser, assim e tal, adesivar o carro, distribuir para amigos. E aí, por enquanto, assim, quem puder ajudar compartilhando as coisas do Instagram, comentando sempre que for possível, isso aí já vai dar uma força enorme, enorme. Você não faz ideia de como. E é isso, quem puder ajudar, não somente votando, eu peço que, acima de votar, façam a segunda questão, que seria o quê? Multiplicar. Fazer que os amigos de vocês entendam a causa, escutem as propostas, vejam as ideias, e aí, se elas concordarem com elas, acharem que é legal, que é bacana, votar. Uma coisa que quem fala Simon, é meu namorado bastante, é uma coisa, voto você não pede, você conquista. Então, diferente de muitos que tipo, sei lá, compram um voto ou fazem uma coisa desse sentido, assim, ou que pedem que votem só pelo carisma, ou sei lá, eu peço que vocês, posteriormente, quando eu estiver vindo a postar, olhem a questão de propostas, ideias, e aí, se vocês concordarem, estejam ajudando. E, como eu falei, repassando, falando para familiares, amigos, colegas, essa ideia. É isso, basicamente. Ah, e outra coisa, antes que eu esqueça, quem quiser também doar para a vaquinha, eu me poupem, peçam no privado o link, que aí é só sucesso. Show de bola, show de bola. Will, últimas palavras para concluir. Quais os seus últimos comentários? Tá, eu ia dizer que a melhor maneira de se você decidir o voto, se você tiver preguiça de ler as propostas,
é arrastar para baixo no Instagram da pessoa, para antes do período eleitoral, ver o que ela fazia antes, Isso. né? E aí você consegue balizar também. E deixar o último recado, que é o seguinte, sobre liberalismo. Gente, liberalismo é uma ideologia fácil. Por quê? Que é você seguir as regrinhas que você aprendeu no jardim de infância. Que é, não mexa com coleguinha, né? Não mexa com É um. coleguinha, não pega o brinquedinho do coleguinha, né? Então, Não pode roubar. basicamente, é, não pode roubar, enfim. Então, se seguir isso aí, é basicamente esse liberalismo. Show de bola. Pessoal, agradeço muito a presença aqui de vocês. O Will é um cara super inteligente, eu venho acompanhando já o trabalho dele. Tem um grupo no WhatsApp que a gente tem discussões, tá? E a Beca também, estou conhecendo agora. Meu título de eleitor não é aqui de João Pessoa, senão, obviamente, estaria fechado com ela. Mas reconheço muito o trabalho dela aqui também, que vem, como o Will falou, vem de antes da campanha. Então, fica aí a minha indicação. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de vocês e até a próxima. Um Valeu. abraço. E sigam aqui. Valeu, tchau, tchau. Tchau.